2, 1. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, iniciando mais uma aula. Agora é um tema novo, Reino Kush, tá? Quem são os núbios ou cuxitas? Esse era o nome desses povos. Gente, olhem no mapa aqui rapidão para a gente entender, ó. Então, professor, onde que ficava o Reino Kush? Era justamente na parte do Egito, né? Na parte sul do Egito. Inclusive, eles vão dominar o Egito no momento, tá? Então, inicia a leitura para mim, Letícia. A Núbia. Calma aí. A Núbia, chamada pelos egípcios de Kush, foi um reino da antiguidade africana que se formou em uma extensa região rica em recursos naturais, como ouro, cobre, ferro e pedras semipreciosas, entre as cidades de Assuã, no atual Egito, e Khartoum, no atual Sudão. A Aqui, Núbia gente. foi... Só um minutinho. Grifar? Já? Nós vamos grifar, mas olhem no mapinha aqui, ó. Ó Khartoum aqui, ó. No atual Sudão. Aqui na parte sul do mapinha. E ela ia até aqui em cima, gente, ó. Estão vendo a sua? Uhum. Deixa eu sublinhar para vocês olharem, então, vai. Ó, toda essa região aí, ó. Ia desde o Alto Egito até ali Khartoum, que é a atual Sudão. Muito importante. Pode continuar, Letícia. A Núbia. A Núbia foi por cidades-estado e reinos independentes. As principais cidades núbias ou cuxitas foram Kerma, Napatá e Meroé, ou Meroé. Isso mesmo. Então, as mais importantes estão aqui no mapinha também, gente. Ó, deixa eu apagar e circular elas para vocês. Ó. Olha aqui no mapinha, gente, todo mundo. As principais, Kerma, depois Napata e última, Meroé ou Meroé. Todo mundo? Entenderam? Sim. Muito bem, muito bem. Pode continuar, Letícia. Durante séculos, os núbios comercializaram suas riquezas com vários povos da África e da Ásia. Todavia, estudar a história da Núbia ainda representa um desafio, pois muitas das fontes históricas foram, em uma grande parte, encobertas após a conversão ao islamismo de grandes povos ao norte do continente, principalmente na região onde hoje é Sudão, a partir do século VI, VII, ou pelo imperialismo europeu, no século XIX? 19. Professor, então por que a gente não sabe muitos dados sobre o Reino Kush? Justamente porque o islamismo, né, que tinha nessa parte norte, acabou ocultando essas informações e também o imperialismo europeu, ou seja, os europeus acabaram com muitos dados que tinha sobre esse Reino Kush. Ok? Falem ok. Ok. Tá bom. Ok. A gente nunca responde. Tá bom, então. Grifaram? Posso apagar? Sim. Alguém não? Pode apagar, eu já copiei. Muito bem. Então vamos avançar, né? Olha a imagem, gente. Gravuras do século XIX, feitas a partir da releitura dos muros localizados no templo de Absambul, tá? No Egito. Elas representam caravanas de núbios
escravizados que chegam até o Egito, provavelmente no período em que as cidades núbias estavam sob o domínio faraó. Então, o Egito também dominou o reino Cush. Certo? Dá pra perceber que ele... O quê? Fala de novo, Daniel. Nada não, professor. Nada? Tá bom. Eles eram assim, professor, a vestia deles era assim. É isso mesmo, Cauã. Era tipo saiões. Eles pareciam Agora. Lembra um pouco do indígena. Oi, pera. Ai, porcaria. Matheus! Leia para mim, ô Cauã. A cidade de Kerma. Ok. A cidade de Kerma, a primeira capital cuxita. As evidências mais antigas de um reino na região da Núbia são poços utilizados para guardar os cereais datados de 2700 a.C., descobertos em uma ilha no Rio Nilo. No decorrer dos séculos, a região transformou-se no centro de uma florescente rede de comércio que interligava por rotas fluviais e terrestres. O Mar Vermelho, no Egito, e o oeste, de onde é o Sudão. Muito bem. Então, gente, uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: eles tinham lugares onde armazenavam cereais, tá? Que são esses poços. Então, eles comercializavam. Ah, professor, qual que é a atividade principal da economia da cidade de Kerma? O comércio. Muito importante, pessoal. Quando a gente falar de como que viviam o reino de Kerma, né, a cidade de Kerma, nós vamos falar que elas usufruíam do comércio. Tranquilo? Sim! Tá bom. Pro, vai cair na prova isso daí? Tudo que eu tô grifando é importante, Lucas. Tá bom, pera que eu vou grifar aqui rapidinho aqui. Nem percebi que Toda era vez que começa a grifar, eu já começo a prestar atenção onde é, porque pra não ficar lá depois vocês tendo que esperar. Entendi. Tá frio, né? Galera, não está frio. Continue pra mim, O Cauã. reino de Kush é interessante. É bem interessante. Egito também era, Cauã. Pode continuar, Cauã. História é interessante. A cidade Adorei. de Kerma foi o centro da civilização núbia, ou cuxita, entre aproximadamente 2400 a.C. e 1570 a.C., construída em terras irrigadas e férteis. Graças aos canais do Rio Nilo, a cidade era protegida por muralhas com até 10 metros de altura e mais de 1 quilômetro de comprimento. Lá viviam reis altos, funcionários ligados à família real, cuja riqueza provinha do comércio e da exploração de minas de ouro. Muito importante esse parágrafo, gente. Olha só, prestem atenção nessa parte. Então, a cidade de Kerma, ela foi construída em partes que eram irrigadas pelo Rio Nilo. Então, eram áreas férteis. Se plantar, nasce bem. E como que ela se protegia dos povos invasores? Ela construiu muralhas de até 10 metros de altura, gente, com 1 quilômetro de comprimento. Então, Igual grande. a cidade de Jericó, que criou muros para se proteger. Muito bem, Lucas. E lá, o que ficava dentro dessa cidade de Kerma? Reis, altos funcionários. Minas de ouro. E também, muito bem, eles ganhavam dinheiro com comércio e exploração de ouro, certo? Então, esse parágrafo aqui, ó, muito importante. Então, esse parágrafo é muito importante?
Muito, muito. Fiz até a setinha para vocês. Oxe, a Letícia saiu. Já já Sofia, ela é. não, a Sofia não saiu, não. Ô, professor, tem o microfone largado. Gente, Ah, tá. coloquem no mudo. Eu não sei de quem que é o microfone, mas... Pode continuar, Cauã. Sua população... Ok. Sua população chegou a 10 mil pessoas por volta de 1700 a.C. Número muito expressivo para aquela época. Você já falou isso, né, professor? Sim, eu falei para vocês que naquela época uma cidade, né, ela não tinha muitos habitantes. Quando você chegava a 10 mil, né, habitantes, era muita coisa. Tanto que Jericó, que o Lucas falou, chegou a 1.000, né? Foi considerada uma das primeiras cidades porque ela atingiu 1.000 habitantes. Não. Isso, pode continuar. Professor, mas para ser Número cidade, muito expressivo para aquela época. O crescimento do reino de Cush foi interrompido com a invasão egípcia, iniciada por volta de 1500 a.C., 1570 a.C., durante aproximadamente 500 anos. As rotas comerciais e as minas de ouro, cuxitas, ficaram sob o controle dos faraós egípcios. Antes de eu explicar essa parte, diga, Daniel, sua dúvida. Que dúvida, professor? Quem que tinha falado? Eu ouvi alguém falando. O quê? Alguém perguntou alguma coisa, gente? Eu tenho uma dúvida, professor. Eu vou passar para você. Mas alguém tinha falado junto com o Cauã alguma dúvida? Parece que eu ouvi alguém falando. Não? Foi engano meu? Fui Eu também fui tinha ouvido. Eu ia perguntar para você se os faraós, eles... Ai, esqueci o que eu ia falar. Calma, Lucas. Eu Reveja. esqueci o que eu ia falar. Depois eu falo, professor. Tá bom, então. Então, deixa eu explicar esse último parágrafo, gente. Então, o que acontece? O reino Cush, né, da cidade de Kerma, era para ter crescido muito, né? Só que o que acontece? O que interrompeu esse crescimento? A invasão dos egípcios, né? Eles foram para a região de Cush e dominaram essa região. Por 500 anos, olha só quanto tempo, gente. 500 anos, as rotas comerciais e as minas de ouro foram dominadas pelos faraós egípcios. Pode dizer quem Professor. Oi, Daniel. Pode falar, Daniel. Não era o Daniel. Quem que falou? Oxe. Meu áudio está bugado, professor. Eu vou sair. Ah, tá. Ô, Daniel. Vou entrar de novo. Tá bom, então, Daniel. Grifaram essa parte, gente? Mas estranha do Daniel? Ô, professor. Pode falar, ô Cauã. Desculpe. Se eles tinham uma muralha de 10 metros, era muito difícil de alguém entrar. Essa era a intenção. Só que os Tem egípcios, muita pessoa para entrar, né? eles entraram por algum lugar, né? Então, como que é? Quebraram as muralhas. Invasão egípcia? Então, destruindo a muralha. Nossa. Então era Ô, muito professor, forte, né? Você falou que esse povo tinha dominado os egípcios por um tempo. 500 anos. Vai falar aqui quantos tempos que eles dominaram? Sim, aqui, Os ó. egípcios? Durante aproximadamente 500 anos. Não, mas tipo, você falou que esse povo tinha dominado os egípcios também. Sim, vai falar sim, fica tranquilo. Eu Posso tô apagar, gente? preocupado, né? Pode. Todo Muito mundo? interessante essa parte. Ô, professor, Pode. eu acho mais interessante esse povo do que o povo egípcio. Ô, louco. É mais interessante do que o povo hebreu. O povo que a gente conhece já... O povo hebreu foi legal, mas sei lá, muito Eu longe. acho que os povos que a gente não conhece devem ser legais. Já os povos que a gente conhece, tipo
Brasil, Portugal, Babilônia, sei lá o quê. Os hebreus é chato, os egípcios também. Mas os mais legais, eu acho que esse povo aí, Cuxita. E a cidade de que parece o nome da cutia. Calma aí, vamos continuar agora. Gente, olha aqui as ruínas de Kerma, da antiga cidade da Núbia. Essa daqui é as ruínas dessa cidade. Olha aqui, gente, na imagem. Esse é o que sobrou da cidade de Kerma. Tá? Parece que a cidade afundou. Parece mesmo. É verdade. Vamos então para a próxima página. Sofia, Professor, muda o seu microfone, tá ruim. Oi, diga, Professor. Daniel. então é que meu primo tinha ligado, daí eu acho que deu um bugzinho no... Eu não consegui ouvir direito, eu estava muito, muito baixo. Entendi. Mas agora melhorou. Sem problema, que bom. Cultura material de Kerma. Leia para mim agora. Deixa eu ver. Joana, por favor. Pode ir. Gente, cuidado com o foninho que tá ligado aí. Coloque em mudo para a gente poder escutar a Joana. As escavações arqueológicas em sepulturas de Kerma e de outras cidades do reino desenterraram sofisticados vasos de cor vermelha e bordas negras, um padrão típico daquela região, além de lâminas e punhais de bronze. Encontraram também móveis, madeira folhado, ouro, decorados com figuras esculpidas em mica e marfim. Muito bem. Calma aí, só um minutinho. Deixa eu só explicar essa parte. Então, o que eles acharam sobre a cultura Kerma? Eles acharam vasos de cor vermelha, que era uma característica desses povos, né, com bordas negras. Acharam lâminas e punhais de bronze, móveis de madeira folhados a ouro, porque, lembrando a vocês, tinha muitas minas de ouro nesse povo de Kerma, né? E decorados com figuras esculpidas nesse mineral brilhante, né? Que é o mica e marfim também, certo? Professor, na Oi, próxima dona página Dalva. 23 até tem uma estátua. Oi, Lucas. Na página 33 até tem uma estátua de prata. Isso, eu vou falar. Tudo bom, dona Dalva? Oi! Dona Dalva. A dona Dalva lá, gente. Dalva. Saudades, dona Dalva. Pode continuar, Quem me Sofia. colhe sua banda? Sofia não, desculpe. Pode continuar, Letícia. Ah, desculpe. Joana. Nossa, me embaralhei todo. Era Joana, professor. Joana. Eu falei todo mundo menos a Joana. Pode continuar, Joana. Os túmulos reais eram enormes, podendo atingir 90 metros de diâmetro. Em alguns foram encontrados esqueletos. Tinha acabado a bateria do computador. Para Muito acompanhar o rei. Costume comum também entre os egípcios durante o Antigo Império. Muito bem. Então, gente, o que acontece? Eles faziam túmulos enormes, de até 90 metros de altura. Ah, professor, por quê? Porque abrigavam várias pessoas ligadas ao rei. Então, olha que complicado, né? O rei morria, ia junto a algumas pessoas que eram ligadas a ele. Estranho, né? Eram enterradas vivas. Certo, gente? Até os seus próprios filhos que já Os filhos normalmente assumiam o papel dele,
do rei, Ah, né? tá. Mas a Então, a mulher que é esposa, enterrada. normalmente os escravos, até os escravos, tinha escravos que iam junto. A esposa do rei era também enterrada com ele? Em muitos casos, sim. Só ficava o filho. Então, basicamente, o reino todo ia. Não, não era para tanto também. Tinha que ter alguém governar, né? O reino todo seria loucura. É, ia ter que matar todo mundo. Ué, Todo mas mundo os ser romanos enterrado fizeram vivo, que horror. isso? Ah, mas os fizeram? romanos é outro povo, né? Romanos. Vamos continuar. Napoleão também Posso fez apagar, essa gente? treta aí, queria fazer Não, a França. Napoleão é Napoleão, não, né? professor, eu tô grifando. Tá bom, eu espero. Faltou uma pessoa na chamada, não sei quem é. Pera, que eu Felipe, tô grifando aqui. Felipe, tá? não, só faltou o Felipe. É que a Letícia perguntou. Mas o Felipe tava. Estranho, né? Não, mas o KKK, então tá rindo, né? Pode estar. Felipe tava em todas. Posso Ele apagar, pode gente? ter Pode pegar esse. acabado a bateria do mude. celular dele, professor. Ah, entendi. ele tem computador. Na plataforma. É, E mas... ele conseguiu. É, enfim, né? Religião núbia, muito Mas se ele importante. for esperto, fica Deixa eu ver. Leia para mim, Nicole, por favor. Religião núbia. Tá bom. Os anúbios acreditavam em um panteão com diversos deuses. Um deles era Apedemek, divindade de grande importância para os núbios, também cultuado pelos egípcios. Uma das representações mais conhecidas de Apedemek é a de corpo de homem com cabeça de leão. Outro culto difundido na Núbia foi a Menite. Sua representação mais comum era de mulher com cabeça de leoa, geralmente pintada de verde. Era chamada por seus devotos de Net-Megit, a grande dama. Leia o que diz o historiador Ali Hackman sobre a religião na cidade de Meroe, na Núbia. Pode Só ler? um minutinho, só deixa eu explicar rapidinho. Então, gente, ó, dois deuses aí são importantes. Então, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. O primeiro, né, Apedemek, ele era uma divindade tanto cultuada pelos egípcios como os núbios, né? Muito importante. E como que era representado, professor? Corpo de homem e cabeça de leão. Era aquele antroposomórfico, que eu já expliquei para vocês, que é metade animal. Nossa, como você lembra Ô, desse professor, nome? as culturas deles não Pois eram é. bem diferentes também, era bem igualzinha. Calma aí, Lucas. Tá falando junto com outra pessoa. Fala de novo, Lucas. A cultura deles não era bem diferente, era muito pelo contrário, igualzinha quase. Era bem parecido, muito bem. Eles construíam templos para os seus deuses, tinham muitos deuses Isso mesmo. humano, cabeça de corpo, humano total. Isso. E também animal tinha total. essa outra deusa, ó, a Menhat, ou Menhit, né? Que era uma mulher com cabeça de leoa, também representado como leoa. Eu vou ler essa partinha de baixo aqui do que o historiador está falando. Os povos meroítas tomaram o Egito a maior parte de suas... os povos meroítas tomaram do Egito a maior parte... Calma aí, deu a mensagem de 10 minutos aqui. Deixa eu arrumar. Pronto. Os povos meroítas, então, que é esses núbios, eles tomaram a maior parte das religiões egípcias. Então, foi bastante influenciado. A maioria dos deuses cultuados nos templos de Meroe correspondia às divindades egípcias. Aí, o que o Lucas tinha falado, né?
Então, ó, a maioria dos deuses desse reino era correspondido às divindades egípcias. Os primeiros reis consideravam Amon como um deus mais importante, de quem recebiam os seus direitos ao trono. Os sacerdotes do templo de Amon exerciam uma influência considerável. Esse deus Amon, gente, ele foi cultuado tanto pelos núbios, né, dos cuxitas, como pelos egípcios, certo? E esse Deus era importante para os dois, né? Isso mesmo. Ele era cultuado pelos dois. Ele dava poder para esses dois povos. Professor, Oi. mas essa mulher aqui, com corpo de mulher e cabeça de leoa, ela não existiu, existiu? Isso é tudo mitologia, Nicole. Para eles acreditavam que existia, né? Professor, Oi, Letícia. a gente vai fazer a segunda aula também? Opa, com certeza. História. Você disse que já tá acabando essa? Daí eu crio uma nova e mando lá no grupo. Posso apagar, gente? Pode. Pode. Pode, Lucas. Lucas? Ele mandou o joinha. Então vamos lá. Aí a imagem, gente. É que tá meio que bugando o meu microfone. Entendi. Na verdade, Tá parecendo que tá mutando toda hora sozinho, mesmo já estando mutado. Aí, gente, esculturas do Templo do Leão, né? Apedemeque era o deus do poder real, representado como corpo de leão. Então, até hoje, né? Que importante que nós temos essa imagem. Parece uma O ovelha. povo romano foi mesmo o que destruiu essa cultura ou foi outro tempo? Foi os posteriores. Os Aquela povos que estátua ali chegaram parece uma depois. ovelha. Parece mesmo uma ovelha. A cidade de Napata, ou Napatá, enfim. Leia para mim. Deixa eu ver. Leia para mim, Ana. Aproximadamente no ano de 3100 a.C., Eu queria ler. aproximadamente no ano 3100 a.C., os egípcios dominaram Cush durante quase 1000 anos. Os Nubes adotaram muitos conhecimentos e costumes do Egito, como a escrita hieroglífica Isso. Errado, professor. de pinturas e construção civil. Muito bem. Muitos Nubes trabalhavam Chega no fim da aula. Já volto, ok, professor? no exército do faraó. Lá, o Felipe tá. Cala a boca. Deixa eu escutar. Pode continuar, desculpe. E professor, desculpa chegar atrasado. Beleza, Felipe. Vai, eu vou ler essa partinha. Muitos núbios trabalhavam nas construções e no exército do faraó, né? Nas cidades núbias e nas antigas cidades egípcias, tá? Muito importante. A partir da 20ª dinastia, disputas políticas e revoltas e fomes enfraqueceram o Egito e facilitaram a fundação do reino cuxita. Professor, por que acabou a dominação egípcia no reino de Cush? Porque estiveram muitas revoltas, fome e disputas políticas. Aí o reino Cush conseguiu independência novamente. Partindo da nova capital cuxita, a cidade de Napata, muito importante, os números avançaram sobre o Egito. Aí, Lucas, o que você perguntou? Os núbios avançaram sobre o Egito e dominaram o território por quase 100 anos, mantendo unidos Egito e Núbia. Alguns historiadores chamaram esse período de domínio faraós negros, que passaram a fazer parte da 25ª dinastia dos faraós. Então, Lucas,
foi nesse momento que o reino cuxita dominou o Egito, certo? Ele se mutou. Tirou Nossa, a que câmera. silêncio. Pois é. Mas Calma, beleza, disse gente. que o Lucas tá gravando. Ah, tá. Não, ele Não, tá tá gravando gravando a live. com a educação. Então Sim, vamos lá. professor, entendi. Muito Sim, é bem. isso que eu queria O saber. Lucas falou cala a boca. Não, gente, E vamos por que lá. você vai repetir? Vai, Felipe. Continua para mim, Ok. por favor. Certo. Inúmeras foram as influências egípcias. Sobre os núbios, o rei Pi, não sei se é o nome desse, assim. Segundo o faraó do período, inaugurou entre os núbios o costume de enterrar os mortos. Seguindo o ritual egípcio, ele teve seu guardado em um sarcófago, enterrado em uma pirâmide. Muito bem. Então, gente, ó, o reino Kush também, ele manteve a cultura egípcia de enterrar o seu corpo e guardar o corpo dele em um sarcófago, enterrado em uma pirâmide. Então, o reino Kush realmente ele tinha muitas influências sobre, aliás, vindas dos egípcios. Muito importante. Em Napata, Felipe. Em Napata, certo. Em Napata, os reis núbios ergueram estátuas, pequenas pirâmides e palácios, além de templos dedicados aos deuses. O maior templo, dedicado ao deus Amon, situava-se na montanha de Dejebel, Barcal. sagrado para os egípcios e os núbios. Muito importante, gente. Então, ó, Napata, Grifa? pode grifar o que eu coloquei aí, ó. Napata, então, ele tinha os reis núbios, eles construíram estátuas, pirâmides e palácios, e também templos dedicados aos deuses. Muitas características do povo egípcio, né? Só que o deus que ele dedicou, né, esses templos, era o deus Amon, né? Tanto que ele fez como que eu posso falar? O maior templo nessa montanha de Jezebel Barcal, que era sagrado tanto para os núbios quanto para os egípcios. Muito importante, gente. Tô grifando. Muito bem. Eu já grifei, mas nossa, que silêncio. É que, ó, falta 1 minuto e meio para Falta acabar. 1 minuto. Eu vou finalizar Posso depois que vocês desligar? grifarem para eu criar de Uma novo pergunta. um link, tá? O Deus, Gente, Então, deixa o professor basicamente, falar. Então, basicamente, tipo, os cuxitas pegaram um pouco dos costumes dos egípcios. Sim, totalmente. Tá bom. Mas o que eles queriam, professor? O Sim. professor parece estar Os deuses desanimado. devem ter ser diferente, mas pode fechar, professor, no Você 3. está desanimado, professor? Não porque, ô, Felipe. Parece que você está desanimado com essa cara aí. Não, tô tranquilo. Então, gente, ó, vou fechar esse link, vou parar aqui a gravação.